Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Nos Corredores do Varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Fronte, e hoje converso com Marcos Irai. O Marcos, vou ler aqui o currículo dele porque tem coisa, viu? O Marcos já foi lojista, executivo do varejo, consultor, franqueado, franqueador, professor, conselheiro de empresas. Ele fundou o Núcleo de Desenvolvimento de Expansões Varejistas e organiza a Retail Real Estate Congress Expo. Ele é coautor dos livros Faces do Varejo, Omniera e o Mercado, o Consumo e o Varejo Pós-Pandemia. Atualmente, Marcos é colunista dos portais Mercado Consumo e da NDEV Brasil. Marcos, obrigado por aceitar o convite, por aceitar esse bate-papo. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu, Fábio e Thaís, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo agregar em termos de informações sobre o nosso querido varejo brasileiro. Tenho certeza que sim. Bom, vamos começar olhando para um movimento que a gente vem percebendo no mercado varejista, que é uma entrada muito forte dos fundos de investimento no mercado de shopping. Né? Os primeiros 4 meses de 2024, os fundos captaram 5,79 bi, um pouco mais do que tudo que foi captado no ano de 2019, por exemplo, para a gente ter um comparativo. Né? A quantidade de cotistas, esse é um número que eu achei assim, impressionante, saltou de 103 mil, que era em 2019, para 1,2 milhão nesse ano. Quer dizer, é muita coisa. Né? Eu lembro que a gente viu uma entrada forte dos fundos no mercado de shopping lá para perto de 2010, entre 2010 e 2015, e agora isso está voltando. Qual que é Queria saber a sua análise disso, seu olhar disso. O que está acontecendo que os fundos de investimento redescobriram o mercado de shopping no Brasil? Bom, é porque shopping center é um bom negócio, né? Tá muito mais, tá mais do que provado de que o ser humano adora ver gente, estar com pessoas, e não dá para fazer isso no e-commerce. Então, a gente tem visto aí os shoppings todos com uma boa frequência, trazendo cada vez mais, virando cada vez mais um hub de comunidade, né? A vacância está muito baixa e, e as administradoras viram que elas não precisam ter posse, né? Não precisa ter totalidade das ações para administrar um shopping. Elas podem usar esse dinheiro justamente para crescer, para melhorar, para qualificar mix, ou seja, melhorar cada vez mais os seus ativos sem deixar de serem donos desse shopping. Né? É um dinheiro mais barato e é lei da oferta e procura. Existem pessoas dispostas a colocar dinheiro nesses fundos e os fundos estão dando lucros muito bons, inclusive como dica de investimento. Vale muito a pena olhar para esses fundos imobiliários voltados para shopping, porque estão dando retorno acima da média. Né? Mas o varejo físico, então, prova que estamos pujantes. O shopping center existe e ainda é muito útil para o ser humano, né? Para as comunidades, para a sociedade brasileira. E o brasileiro adora shopping center, né? Talvez mais do que nos outros países, porque talvez até por conta da violência aí dos grandes centros, é um oásis seguro estar dentro de um shopping center. Eu mesmo, como pessoa física, às vezes antes de pensar em ir para um comércio de rua, um restaurante de rua, por conta da violência, você fala, poxa, acho que é melhor eu ir para um shopping center. Então é isso que está acontecendo. Graças a Deus, né, sou uma pessoa que vivo no mercado de shopping já há algum tempo, além do varejo, né, mais de 30 anos. Fico muito feliz de saber que o varejo físico ainda tem muita força. É isso. Diz uma coisa para mim. A gente sabe que o objetivo de investimento dos empreendedores de shopping e o objetivo de investimento dos fundos, eles são diferentes.
né? Pela própria natureza do negócio de cada um, eles são diferentes. Então a gente vê, o empreendedor, quando inaugura um shopping, quando investe na sua empresa, ele quer que aquilo vá crescendo, ele conta com o crescimento da operação em si. Né? O investidor de mercado financeiro, esses fundos, ele já tem um olhar mais para resultado, até mais em curto prazo e não tanto num longo prazo como uma empresa que vai construir um shopping, porque aquilo ali ele vai ficar durante 40, 50 anos, às vezes, com aquele ativo na mão. E o fundo de investimento, a gente sabe que não é isso que eles olham. Essa entrada de fundos, você vê algum ponto negativo por essa diferença no objetivo do retorno, né, do tipo de retorno? Você vê algum ponto negativo ou não? Se a gente souber aproveitar essa onda de dinheiro que está vindo, tá tudo bem. Negativo de forma alguma. Os olhos são do lado otimista, né? Lembrando, esse capital que está vindo dos fundos não é para construção de shoppings novos, mas é para melhorar os shoppings existentes, né? Como tudo, o shopping também envelhece. E, sobretudo, o shopping, o mix do shopping envelhece. Então, para você mudar, transformar o mix de um shopping, custa dinheiro, né? Então, você precisa ter dinheiro para provocar a entrada de novos lojistas estratégicos, que não são os lojistas estratégicos de 10, 15 anos atrás, né? A gente tem visto aí que as marcas também ficam velhas, os segmentos, o mix fica velho, então você talvez não precise ter mais 4 mega lojas, 4 âncoras de moda, né? Como algum tempo atrás era meio que comum, mas você precisa ter cada vez mais entretenimento, serviço, conveniência. Então você precisa ter dinheiro para tirar o lojista antigo, que o tempo fez com que ele se tornasse antigo, seja pelo segmento, seja pela marca, né? Para que abra espaço para os novos players. Né? Às vezes pode ser uma outra marca de moda, mas com uma coisa mais contemporânea do que era a antiga que tá saindo. Então, isso custa dinheiro, reforma custa dinheiro. Então, esse dinheiro vem para melhorar ainda mais os shoppings existentes. E o que eu vejo é uma convivência muito positiva, porque são fundos que já têm uma cabeça aberta, já têm um costume de investir no mercado de shopping centers, né, há algum tempo. Mas, claro, eles objetivam lucro, e lucro está havendo. Se você olhar todas as maiores administradoras de shoppings, os lucros são muito poupudos, né? São muito bons. Então, eles conseguem, o shopping consegue fazer a sua transformação e, ao mesmo tempo, gerar lucro. Eu diria muito lucro para os acionistas. Agora, vamos olhar para os menores, né? Porque aí, olhando para os grandes, realmente a coisa tá vento de cruzeiro, né? Tá velocidade de cruzeiro. O negócio está muito a favor. De 2015 para cá, a gente teve, ali no entorno de 2015, vamos falar assim, a gente teve aquele boom de inauguração de shoppings, né? Que, assim, arrisco a dizer que a gente deve ter tido aí um crescimento de quase 50% do mercado de shopping de 2015 para frente. Então foi uma coisa assustadora, ter mais de 20 shoppings inaugurando por ano, era uma coisa absurda. Mas chegaram a ter 36 no mesmo ano. Então, uma coisa assim. Uma corrida ao Velho Oeste. Quem chegava primeiro e fincava a bandeira pegava aquela cidade, né? Isso. Pena que isso não ocorrerá mais. Então essa era a minha primeira pergunta. Se você olhando para frente, você vê um novo boom desse jeito? E a segunda esses shoppings que abriram em mercados menores, o que você tem acompanhado, eles
eles já conseguiram um ponto de estabilidade ou ainda tem muita gente sofrendo por aí? Não, eu acho que o nível de vacância ele está reduzido no Brasil inteiro, né? Não vejo que isso a vacância ela está baixa só nas grandes capitais ou nos shoppings administrados pelas top five. Uhum. Mas o que existe é uma resiliência, né, do mercado. Então, em algumas cidades onde não comportam ou não existe capacidade de absorção de marcas nacionais, eles conseguem trazer marcas regionais, né? Então existe essa resiliência do mercado. Uh, 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 Obviamente, as grandes capitais têm as grandes marcas nacionais e internacionais, mas você também observa em cidades pequenas shoppings redondinhos, onde você vê que as marcas não são tão conhecidas, mas são operações boas, bacanas, que, que, que são bastante aceitas pelos locais, né? Então existe sim um trabalho de curadoria que o shopping acaba fazendo para trazer um varejista regional, mas que traga e agregue serviço de uma forma que talvez o lojista de rua não agregue, né? Eu tenho viajado muito Brasil afora, sou, faço isso praticamente todos os dias, né? Eu estava analisando o ano passado, eu viajei por 118 cidades brasileiras, Nossa. né? Bastante coisa. Então dá para ter um panorama muito forte de como que está esse país, né? De norte a Uhum. sul, cidades grandes, pequenas, médias, e a gente vê, sim, um quadro muito otimista, muito satisfatório. Claro, existem alguns casos localizados, tá? Mas eu diria que a grande média, os shops estão se comportando bem, com mix bacana, novidades, trazendo mais gastronomia, serviços, conveniência, serviços médicos, né? Ou seja, os shoppings estão bem no Brasil como um todo. Marcos, deixa eu só entrar um pouquinho nisso. O que que é Sim. um mix bacana, assim? Vamos tentar traduzir isso ou trazer números. Não sei se dá pra gente trazer números, porque na sua primeira fala você falou bastante sobre essa mudança do perfil dos lojistas, né? Que algumas marcas estão saindo e que é importante o shopping fazer essa transição. Deixar aí algumas marcas com uma carga um pouco mais antiga, um histórico mais que me passou a impressão de que ficou ultrapassado e trazer Sim. essas novas marcas. O que são essas novas marcas? Né? Eu estou colocando o que são para não dizer quais são, para a gente não ficar dando nomes de marcas, mas para a gente Isso. tentar olhar assim, do ponto de vista de características, o que, que são essas novas marcas e o que, que é um mix equilibrado dentro de um shopping? O futuro das lojas físicas, elas vão ter que são segmentos onde o e-commerce ele não é tão influente, né? E Então existe esse segmento hoje em dia ainda? existem, existem. Então assim, não tem jeito, né? O e-commerce veio para ficar, mas ele é bom em alguns segmentos, mas ele não é bom em outros segmentos. Por Por exemplo, exemplo, cosméticos, né? Cosméticos é um produto que você precisa cheirar, você precisa sentir na pele, né? Você precisa ver no espelho. É, Talvez você consiga comprar os cosméticos de recorrência, mas as mulheres adoram as novidades. E novidade você não consegue comprar na internet. Você precisa estar fisicamente. Além de que é uma terapia visitar uma loja de cosméticos, né, para as mulheres. Então, por mais que a força do e-commerce seja forte, principalmente na questão de preço, a loja física de cosméticos ela ainda tem uma sobrevida muito forte, né? Alimentação nem se fala, né? Você tem é físico, você não consegue comer com bits e bytes. Então
restaurantes, serviços em geral. Você não consegue fazer botox, você não consegue fazer sobrancelha, você não consegue fazer um tratamento de pele, uma massagem pela internet. Mas existem alguns segmentos, por exemplo, produtos de miudezas, né? Produtos onde você precisa. A garimpagem faz parte de você descobrir produtos, né? Eu particularmente, eu faço a expansão da Daiso há 12 anos, né? Então, a Daiso é um exemplo, né? Você precisa ir numa loja da Daiso para descobrir as novidades ou descobrir as coisas inusitadas que você não consegue fazer isso por e-commerce, né? Até porque toda semana 100 produtos novos chegam e você não consegue, às vezes, traduzir o que é um pendurador de banana, por exemplo, né? Você nem sabe que você precisa de um pendurador de banana, mas quando Então, esse é o você tipo da compra que é não planejada, né? é não planejada, inusitada e que ela é essencialmente física, Uhum. né? Ao mesmo tempo, alguns varejistas também, entendendo a força do e-commerce, eles começam a trazer lojas com muita experiência. Então, você pode comprar esse produto no e-commerce, só que é mais legal comprar na loja física, porque aqui você vai poder tirar uma foto para postar no Instagram, você vai ter customização de produtos, produtos exclusivos, você pode testar, colocar, testar o produto na hora, pode levar para testar em casa. Então você começa a ter também lojas físicas que deixam de ser aquela loja apenas para vender, mas para trazer uma espécie de entretenimento na sua vida, né? E são esses negócios que vão ter vida longa dentro do shopping center, né? São negócios que entenderam como operar fisicamente e traduzir isso no desejo do consumidor de ir até lá, né? E não fazer essa compra pela internet. Então, existe sim muitas coisas que não são que resistem ao e-commerce. E são esses lojistas que estão com muita força dentro dos shopping centers. Agora, isso exige uma mudança de mindset de quem administra essas marcas, né? Sim. Mas isso está vindo talvez pela dor, né? Mas você vê isso acontecendo? Sim, sim. Por exemplo, há algum tempo atrás, um shopping clássico tinha pelo menos 4 grandes lojas de moda, 2 ou 3 lojas de eletroeletrônicos gigantes, uma mega livraria, né? Megas lojas de esportes, né? E eu citei alguns exemplos de segmentos onde o e-commerce está muito forte. Vestuário, né? Agora com a onda dos chineses aí, do site chinês, a gente começa a ver que esse consumo vai ser dividido, parte dele vai acontecer agora pelo e-commerce e uma parte na loja física, então não há necessidade de ter 4 operações, talvez 2 grandes operações de moda seja suficiente dentro de um shopping center. A livraria ela não precisa mais ser tão grande como era antes, né? As livrarias cada vez mais serão um misto de papelaria com venda de best-sellers, os mais vendidos, e depois a prateleira infinita. Mesmo lojas de esporte, o esporte também é um item que está virando muito commodity, né? Então, se você sabe que o teu tamanho do calçado é 42, você sempre comprará daquela marca 42, e isso dá para comprar pelo e-commerce. Então, eu dei alguns exemplos que demonstram como o mix de 10 anos atrás não é mais necessário nos tempos atuais. Entendeu? Agora, engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, vou pegar as mesmas lojas que você citou aí,
olhando do ponto de vista do consumidor, como pode até ter um problema, né? Livraria. Então, livraria, a gente lá, com uma papelaria, eu concordo com tudo que você falou. Vou fazer o advogado do diabo, apesar de concordar com tudo aqui. Mas a livraria, eu trabalhei durante 10 anos, a Thaís também durante um tempo, em frente àquela livraria Cultura da Avenida Paulista, né? Poxa, era hora do almoço, se você almoçava rápido, não tinha muito o que fazer, era ir para dentro da livraria Cultura, pegar um livro, ficar sentado naqueles puffs que eles tinham ali e ficar zapeando o que tinha de... nem só de novidade, mas com a quantidade enorme de oferta que tinha ali. Coisa que dificilmente eu acho que a pessoa faz pela internet, né? Então, ao mesmo tempo, e concordo que eu vou comprar um livro, é muito mais fácil eu ir, se eu já sei o livro que eu quero, é muito mais fácil eu entrar num buscador, comparar o preço em 10 livrarias, pegar o mais barato e fechou o negócio. Por outro lado, você acaba com essa experiência e você acaba reduzindo como vou falar, dispersão da compra, porque eu não tenho acesso a outras coisas naturalmente, como olhando numa prateleira da livraria, né? Então dá a impressão que a própria mudança do mix faz com que mude também o tipo de produto que é vendido. Você reforça os best sellers e mata o que teria de diferente. Se eu vou, por exemplo, para a loja de eletrônico, de eletroeletrônico, que também estão reduzindo a sua área até não querer mais. Poxa, era uma diversão você entrar numa loja e ficar vendo os diferentes tipos de TV, ter aquela experiência com a imagem, com o som, ou a geladeira, você poder abrir e entender. E hoje elas estão pequenininhas tentando te vender tudo. Mesmo se você vai na loja, eles querem te vender por catálogo eletrônico, né? Ou seja, no final das contas, a gente está... tudo bem, a venda desses tipos de itens acaba crescendo no eletrônico, mas a gente mata a experiência que o consumidor tanto gostava de ter na loja física, não? É importante assim, a gente repensar de que não fecha mais a conta uma livraria do tamanho com da Cultura. tanto estoque parado, né? O que talvez naquele momento fechava a conta porque a massa de pessoas que compravam livros físicos era muito maior do que é hoje. Eu tenho filhos adolescentes e sei, minhas filhas não compram 50 avos de livros que eu comprava, né? Seja porque ela está nas mídias sociais, seja porque ela prefere o Kindle, seja porque ela não gosta mais de ler como nós gostávamos. Então não fecha mais a conta. Assim como lojas de 2.000 metros de eletroeletrônico, também não fecha mais a conta, porque não dá para ter tanto estoque de produto à disposição em tantos lugares, né? Então acho que a gente não pode viver de saudosismo, né? O shopping center tem que ser racional naquilo que diz respeito a custo, né? Se eu tenho um lojista ocupando um espaço, mas que ele não vende o suficiente para manter esse espaço, infelizmente ele reduz ou sai, ou entre um varejista que consiga trabalhar mais aquele metro quadrado. Não tem jeito, né? Eu sei que a nova geração adora o novo mix dos shoppings. Para eles tá bom, porque eles não têm essa referência que nós, mais antigos, temos. Até porque é uma geração absolutamente diferente da nossa, né? A gente está vivendo uma revolução muito grande dos hábitos de consumo, dos produtos, dos serviços. É gritante quando a gente vê nossos hábitos com a das minhas filhas, por exemplo, são absolutamente diferentes. Minha filha prefere ir no brechó, né? Comprar coisa usada, né? E começa a ter brechós dentro de shoppings, começa a ter redes, começa a criar musculatura, ter lojas de produtos usados. Talvez isso há 15 anos atrás era impensável, né? E talvez daqui a 10 anos seja maior do que as grandes lojas de roupas novas, essas lojas de usados.
Então, acho que o shopping é um retrato da sociedade atual. Sim, né? sim. Agora, isso que você está me dizendo me trouxe a seguinte questão, porque boa parte dos nossos ouvintes aqui são pessoas que trabalham com marketing de shopping. Sim. E a gente cansou de falar aqui no podcast que shopping talvez seja um dos lugares mais democráticos que existem, porque entra muita gente e entra gente de diferentes perfis dentro do shopping, à procura de diferentes produtos e serviços, né? Agora, a gente está até aqui, nessa nossa conversa, falando sobre mudança no mix, mudança no perfil do lojista, mudança no estilo das lojas, e essas mudanças que vêm para atender uma mudança no perfil do consumidor, né? Você terminou falando aqui, o consumidor mais novo aceita brechó, vai atrás de outro tipo de produto que a geração mais antiga não imaginava de jeito nenhum, né? Como que a gente organiza a comunicação de um shopping para atender a todos esses públicos? Porque esse shopping vai receber esse consumidor de 19, 20 anos, que está trabalhando, já está entrando no mercado de trabalho, tem dinheiro, vai comprar, e também vai receber os pais dessa geração, os avós dessa geração, que continuam frequentando o shopping com uma expectativa totalmente diferente. Qual que como que quem está no marketing do shopping organiza essa comunicação? Ou que fatores deveria levar em conta quando pensa a comunicação do shopping, tendo em vista que você tem que atender uma diversidade de público com interesses completamente opostos em algumas vezes? Bom, um shopping geralmente tem 200 lojas, né? Então, com 200 lojas, dá para você medir, dosar, né? Parte dessas lojas voltado para o público da geração Z, por exemplo, mas uma parte do pessoal mais velho. Você não precisa transformar 100% do seu mix, até porque acho que dificilmente você pode ignorar a tua comunidade com a sua diversidade de pessoas de idades e gerações diferentes. Então, o mix ele pode ser, ele pode mesclar. Eu não vejo problema algum. Mas existe também uma crença de que um pessoal de uma outra geração não se adapta à nova, né? E isso é um ledo engano. Eu sou uma pessoa de 55 anos, mas que eu não consumo mais o que eu consumia 10 anos atrás. Eu também, por exemplo, hoje eu não uso mais camisa, sapato, roupa social, né? O meu dia a dia é jeans, camiseta e tênis. E uso o mesmo samba que a minha filha usa, né? O tênis samba, né? Então, assim, aquela ideia de que o pessoal mais velho não muda de hábito nunca, também não é verdade. A gente está se modernizando, a gente tenta se modernizar, né? Algum tempo atrás eu tinha predileção de comer carne, né? Carne vermelha. Eu ainda como carne vermelha, mas eu também como hoje coxinha de jaca, também como muito mais salada do que eu comia antes. Ou seja, eu também tento me aproximar dos hábitos dos mais jovens. Claro, mesmo não sendo uma pessoa da geração Z, eu tento me adaptar às mudanças de consumo, às mudanças de sociedade. Então, a gente não pode catalogar. Pessoas mais velhas são pessoas que sempre vão usar as mesmas roupas, comer as mesmas comidas que comiam há 20 anos atrás. Os mais velhos também melhoram seus hábitos de consumo. E eu acho que isso que tem que ficar claro e evidente, né? Você não pode fazer uma campanha nos moldes dos anos 90 para um público que nasceu nos anos 90, porque esse público já não tem mais os hábitos dos anos 90, né? Então, acho que é isso. É um pouco de mesclar mix e saber conviver, né? Ter roupas para todas as idades, todos os gostos, todas as tribos, e no mix de 200 lojas isso é possível. E entender também que o consumidor também se atualiza, também muda de hábitos, e eu talvez seja um exemplo disso. Não quero mais ser aquele velhinho de 60 anos, corcunda, lá usando roupa de pessoas
que era muito usual há décadas atrás, né? É isso. Voltando até numa conversa que a gente estava tendo antes, a gente falou aí que os shoppings vêm muito bem, estão respondendo, vacância baixa, lucro em alta. Agora, ao mesmo tempo, quase toda semana a gente vê uma notícia de grandes varejistas com problemas financeiros, né? Eu não tenho esse número, mas eu tenho a impressão que faz muito tempo que a gente não tem tanta recuperação judicial no varejo, né? O que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que a gente olha os shoppings crescendo e indo muito bem, eu olho para redes varejistas tendo problema, né? Elas estão pagando a conta da pandemia ainda ou tem algum outro motivo que está levando a isso? Então, acho que o que se noticia é mais o lado vazio do copo. Ninguém noticia os novos varejistas que estão surgindo, né, com seus lucros extraordinários, com seu crescimento extraordinário. Porque quando sai um varejista que está numa situação financeira ruim, em algum tempo surge um novo varejista naquele lugar, né, com uma operação melhor. Então, a gente costuma, né, só ver o lado ruim das que estão fechando, mas ninguém noticia tanto ou mais as que estão abrindo, né? Eu acho que essa resiliência do mercado de tirar uma operação envelhecida e trazer uma nova é o que está acontecendo, né? Se trocar um pouco a visão, quantos lojistas novos estão vindo com mix melhorado, mais atualizado, operações mais modernizadas, mais bonitas, mais atuais, né? Eu sou um claro exemplo aí. Eu faço a expansão de 10 redes de varejo, né, de médio e grande porte. E esse ano, a soma dessas 10 marcas, elas estão abrindo um número recorde de lojas no Brasil, né? Algumas delas são internacionais e o Brasil desponta como uma dos países que mais tem abertura de algumas dessas marcas, né? Então, eu como eu trabalho com expansão de varejo em shopping center, eu estou mais focado hoje no lado cheio do copo, né? Logicamente, se houvesse apenas fechamento de lojas e essas lojas ficariam vazias dentro do shopping, acho que é uma situação ruim. Mas é importante ter essa visão. Tem muita loja boa vindo, tem muita marca bacana vindo, tem muita marca que começa a ter um lugar ao sol nos shopping centers que antes não tinham. Então é maravilhoso, né? Da mesma forma como saem, tem muitos outros entrando. Marcos, com esse crescimento do e-commerce que a gente teve, acho que dá para falar que principalmente pós-pandemia, que teve uma aceleração no próprio hábito do consumidor de buscar coisas pela internet, porque foi obrigado, de uma hora para outra, ele não tinha alternativa, né? Como que você vê esse crescimento do e-commerce? Você acha que ele pode beneficiar de alguma forma os shoppings? Ou o e-commerce crescendo, ele passa a ser mais um concorrente do que um fator de benefício que a gente pode ter para o mercado? Eu acho que num primeiro momento houve um certo pânico, até previsões catastróficas, né? O fim do varejo físico ou a diminuição drástica do varejo físico. E o que a gente está percebendo é que o varejo físico não dá demonstrações de que será extinguido ou será substituído pelo e-commerce. Como eu falei ao longo do nosso bate-papo,
Existem segmentos que realmente não terão mais espaço da maneira como era nas lojas físicas, né? E aí tem uma leva de varejistas que estão vindo para justamente entender como lidar com o e-commerce. Então, dá para existir convivência. Dá para existir convivência. E o shopping já entendeu isso. Então, o shopping entende que hoje ele é um hub de convivência da comunidade, do seu bairro. Hoje o shopping talvez nem mereça mais o nome shopping center. A gente tem até que mudar esse nome, porque é um centro hoje de convivência, é um lugar onde você vai levar o seu cachorro para passear, você vai cortar cabelo, vai fazer ginástica, vai fazer um botox, vai comer, vai se divertir e talvez você vá comprar, né? Então acho que o próprio nome shopping center talvez não faça mais sentido pós-pandemia. Tem gente que vai só para ver amigos ou só para ver gente, né? Isso tudo é fruto do pós-pandemia. O shopping teve uma ressignificação depois da pandemia, onde o e-commerce ganhou força e ela não volta em alguns segmentos, ela veio para ficar e não tem mais, mas o shopping hoje é um lugar onde você leva teus filhos para ver shows, para passar o tempo da criançada, dos pets, né? É o que antes talvez seria a praça pública com o coreto, o chafariz da cidade do interior, virou o shopping center, né? E o shopping está sabendo fazer isso muito bem. Basicamente, todos os shopping centers hoje têm eventos culturais, de entretenimento, que faz com que talvez uma vez por semana você tenha aqui no shopping center porque você é motivado para isso. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, o shopping precisa que o varejo venda, né? Porque eu acho que é aí que a gente está chegando numa encruzilhada. Porque realmente, assim, a motivação das pessoas para buscarem um shopping está mudando. Estão indo mais para entretenimento, estão indo mais para passear, para ver pessoas, tal. Então cai a motivação de compra. Só que não pode cair a compra, porque ainda é o varejo que paga, né, a conta do shopping. Eu fico me perguntando qual vai ser o equilíbrio dessa equação, né? Se as pessoas indo para dentro do shopping, se elas não comprarem também, nem que seja na compra por impulso, a conta também não vai fechar. Né? Mais ou menos, porque ele deixa de comprar produto, mas ele compra ingresso, ele compra ele compra comida, né? Muitos desses eventos são pagos. Uhum. E a monetização vem para o shopping. Então, talvez o que existe é uma mudança de como esse dinheiro entra. Antes era comprando com uma nota fiscal de venda e agora é uma nota fiscal de serviço. Uhum. Né? Isso está muito claro. Se a gente olha no balanço das grandes empresas, o lucro continua vindo, o faturamento continua existindo. O que está mudando é a natureza de compra e venda por prestação de serviço. O shopping talvez seja cada vez Por isso que eu digo que o nome shopping center talvez não faça mais sentido, né? Não é um centro de compras, mas é um centro de convivência que tem uma base financeira, né? Que cada vez mais será menos produtos e mais serviços, mais prestação de serviços. Algum tempo atrás você não via tanta conveniência e serviços dentro de shopping center. Hoje você pode cortar cabelo, fazer a sua ginástica, fazer tratamentos de beleza, bem-estar, tudo serviços de saúde, né? Serviços de saúde. Isso para mim é novidade, assim, de uns anos para cá que começou a ter serviço de saúde, clínica médica dentro do shopping, tudo para te fazer ir para o shopping, né? E isso ganha tração cada vez. É a nova âncora do shopping,
talvez seja não mais uma grande loja de venda de produtos, mas um grande espaço de venda de serviços, né? E serviços, por que pareça, tem mais margem do que produto, né? Talvez tem muito lojista de serviço que paga mais do que o lojista que vendia produto. Então, a gente tem aquela premissa, lojista de serviço paga mal. Pelo contrário, às vezes ele paga até o percentual, porque o ticket médio, o faturamento total é maior do que uma operação anterior que estava lá com a sua vendinha pequenininha, com margens muito pequenininhos, entendeu? Eu acho que tem que ser assim, o shopping parou de começar a reclamar e começou a entender como que se ganha dinheiro diante dessa nova realidade. E eu acho que eles entenderam muito bem, né? Eles estão dando passos significativos numa mudança de mix, numa mudança de arrecadação financeira. Marcos, a gente fala muito da história do Omnichannel, né? Então, o varejista precisa saber trabalhar com todos os canais que estão disponíveis. A Cielo fez uma pesquisa, trouxe um dado que 78% dos varejistas que essa pesquisa entrevistou, eles não conhecem o termo Omnichannel. Aí, vou para duas perguntas. Você que já escreveu sobre isso, né? Então, a primeira você percebe esse desconhecimento no dia a dia do varejo? E a segunda pergunta o varejista pratica o Omnichannel sem saber? Acho que a gente tem que separar muito bem categoria de lojistas, né? Existem as grandes redes. As grandes redes são grandes empresas com executivos, departamentos, investimento em tecnologia e por aí vai. E aí você tem os pequenos. Os pequenos não têm essa força. Às vezes é o dono que é o cara do marketing, o cara que vai no banco, o cara que repõe estoque e fica na loja quando o funcionário folga, né? E o varejo brasileiro ainda é muito pulverizado. Não é Quando você vai Brasil afora, você vê muito o varejo local, o pequeno varejista, aquele comerciante que não faz sentido para ele ter um e-commerce, por exemplo, ou vender pela internet. No máximo ele vende pelo WhatsApp, né? Então acho que a gente tem que assim, o e-commerce no Brasil ele é coisa de gente grande. O pequeno, ele até tenta, mas ele não consegue ganhar massa. É muito difícil, né? As grandes plataformas dominam o e-commerce. Se você olhar o perfil de compras de e-commerce que você faz, ela está baseado em 5, 6 empresas, né? Não está baseado em 385 empresas. Você compra, às vezes, nas grandes plataformas. Então, o pequeno não tem vez. Ou ele entra na grande plataforma, onde as margens são pequenas, ou ele continua fazendo aquela venda maravilhosa de balcão, né? No máximo, de novo, é o WhatsApp. Ele tem o contato das clientes e fala, chegou aqui aquela roupa que você quer, chegou a coleção nova. Mas é muito difícil você ser omni pequeno. E o que eu tenho visto, Brasil afora, é exatamente isso que eu estou falando. Consultoria, às vezes, fala muito em tecnologia, tudo, mas ela é inacessível num país como o Brasil. Nós somos um país pobre, um país desigual, né? Se você anda nos rincões desse país, ainda tem carnê, tem fiado, ainda tem aquela venda dos moldes antigos. Isso é muito forte. Você pega, por exemplo, uma grande rede como as lojas 100, né,
que é uma das maiores varejistas do Brasil, que ainda não tem e-commerce, né? E vai muito bem. Então, o Omni, ele funciona muito e ele é fundamental para as grandes empresas. Mas quando você entra no Brasil real, ainda funciona aquele varejo à moda antiga. O varejo físico ainda ele reina, e seja porque é um hábito do consumidor, seja porque o varejista pequeno não consegue. Ele não consegue manter uma plataforma de venda forte o suficiente para substituir a venda física. Tá? Quase ninguém fala disso, mas como eu sou uma pessoa que viajo todos os dias, todo dia estou numa cidade inteira, você começa a ver que o Omni ainda é uma coisa muito distante para a grande maioria desses varejistas. E em grande medida, talvez ele nem precise disso, né? Não precise, porque vender por e-commerce até para o grande é difícil de ganhar dinheiro. Uhum. As margens são muito acirradas. Imagina, se o grande não ganha dinheiro, até perde dinheiro, o pequeno não pode se dar o luxo de perder dinheiro vendendo no e-commerce. Entendeu? Porque ele precisa daquele dinheiro do dia a dia para pagar, para pôr a comida na mesa, para pagar a duplicata, a fatura. Não dá. Né? Talvez em economias mais robustas, mais avançadas, isso seja mais forte. Mas entre nós estamos num país muito desigual, extremamente desigual, um país pobre na sua maioria, e o pequeno ainda enfrenta uma diversidade muito grande para conseguir se manter empreendedor. Né? Mesmo o lojista em shopping, você pega os lojistas satélites, é uma vida suada, sempre muito de margens estreitas, né, de pouco lucro, com excesso de trabalho. Não existe hoje verba para investir em Omni de uma maneira tão estruturada. Né? É um Omni muito light que ele faz de acordo com a sua possibilidade financeira. E muitos até tentaram, mas não conseguiram resultado, e no médio e longo prazo eles abandonaram. Ou hoje não dão a devida atenção porque não deu certo, não deu lucro. Marcos, seguindo aqui para o final da nossa entrevista, eu tenho um último ponto que eu queria bater um papo com você sobre os outlets no Brasil. Né? A gente viu esse processo de entrada e crescimento desse mercado. Então, hoje, segundo o levantamento da Abrace, são cerca de 1.400 lojas instaladas em 17 empreendimentos, e ainda tem mais alguns em construção para inaugurar, outros em projeto. Como que você tem visto o crescimento desse setor de outlet no Brasil? Você acha que ainda tem espaço para muitos mais? Ou é um mercado muito menor e a gente já está começando a entrar num ponto aí de saturação? Bom, o brasileiro ama outlet. Né? E o outlet no Brasil, ele virou um entretenimento de final de semana. Né? Ele chega cedo, vai com a família toda, sogro, sogra, incluído cachorro, e ele vai embora à noite. Né? Então, o que existe é uma situação mais ou menos assim, um certo empobrecimento da classe média brasileira. Ele quer ter acesso a bens de consumo, mas muitas vezes ele não consegue comprar nos valores cheios dos shoppings tradicionais. Mas ele tem os seus desejos e talvez ele consiga isso no ambiente de outlet. Então, os outlets no Brasil são um sucesso. Né? Os últimos outlets abertos eles estão com vacância quase próxima de zero. E os finais de semana são lotados e os feriados são entupidos. Né? Quem já foi numa emenda de feriado em outlet não consegue nem estacionamento. É uma loucura. E as lojas vendem muito. O que está acontecendo é que agora começa a ter massa crítica de shoppings para que as indústrias comecem a estabelecer uma política para outlets, né? São os produtos made for outlets, produtos feitos para outlets, que já é muito comum nos Estados Unidos.
Você vê as grandes grifes americanas, elas produzem produtos especificamente para vender em outlets e são produtos exclusivos, né? Só que nos Estados Unidos já existe massa crítica, mas no Brasil isso começa, a gente está naquele momento onde começa a ter um volume suficiente para se tornar interessante para a indústria. E quando a indústria embarca e começa a apoiar esses empreendimentos, é a combinação perfeita, onde a bola começa a girar. Então, o que eu tenho visto, os outlets, na sua maioria, têm uma vacância muito baixa, tem uma frequência muito boa e uma qualificação de mix cada vez maior com varejistas vindos da indústria, né? Que eu acho que é o grande barato do outlet, quando você tem a indústria oferecendo a venda direta ao consumidor. Isso já começa a acontecer. Então, os números dos outlets nunca foram tão bons, e eu acho que ele deve prosseguir. Novos outlets estão sendo construídos nesse país, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ver uma situação de crescimento tão vasto nos próximos anos, porque não cabe muitos outlets numa mesma região, né? A própria região de São Paulo, por exemplo, ela já está quase que no limite da potencialidade de outlets. Então, eu também não vejo cidades muito pequenas, regionalidades muito pobres receberem outlets, porque o grande comprador de outlet é a classe média, não é a classe baixa. Então, os grandes centros de classe média e famílias classe média já estão, de alguma forma, atingidos ou prestes a serem atingidos. Mas eu acho que o que vai acontecer é uma ampliação desses outlets. Então, ao invés de novos outlets serem construídos nos próximos anos, eles serão ampliados e cada vez mais serão mega complexos, que envolve também alimentação, entretenimento e muita loja de marcas bacanas ligadas à indústria. Mas nesse momento posso te dizer, é um sucesso retumbante, e acredito que ele tenha esse crescimento pelo menos nos próximos 4 anos. Depois ele começa a dar sinais de saturação e aí os novos empreendimentos cessam e a gente começa a ter as ampliações dos existentes. Muito bom. Thaís Barrov, mais algum ponto para a gente? Não, acho que a gente passou por tudo. A gente está no nosso limite de horário, né? Infelizmente. Infelizmente, porque papo bom passa rápido. Marcos, queria te agradecer mais uma vez. Foi fantástico. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo vai adorar, vai curtir e tem muito para aprender dessa conversa aqui que a gente está tendo. Obrigado demais pela sua participação. Fico feliz e estou à disposição aí. E trouxe talvez alguns insights novos, uma visão muito pessoal, mas é uma visão muito prática de quem de quem anda, olha, visita os shoppings desse país. Então, uma visão de hands-on mesmo, de quem está lá vendo e tendo a sua própria percepção, né? E não ouvindo a percepção de outras pessoas. É isso. Quem gasta a sola de sapato, né? Tinha um professor na faculdade que falava que gastar sola de sapato. É totalmente diferente a gente ir no lugar e a gente idealizar o que é o lugar. Essa é a minha vida por 30 anos, né? 30 anos, eu já abri mais de 3.500 lojas por esse país aí, então tem bastante história para contar. Muito bom. Marcos, obrigado. Thaís, obrigado. E para você que nos ouviu, muito obrigado. Espero você no próximo episódio aqui para a gente bater um outro papo. Um abraço, até mais.
Bacana. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!